Olá, boas-vindas a mais uma das nossas análises visuais. Hoje, o nosso foco recai sobre uma ameaça invisível que circula em silêncio pelos corredores de praticamente todas as empresas e organizações: os riscos psicossociais. É o seguinte, diferente de um cabo desencapado ou de uma máquina com defeito no chão de fábrica, o estresse e a exaustão mental não emitem alertas sonoros, não tem uma luz vermelha piscando. Mas nesta explicação, a gente vai literalmente tornar esse inimigo invisível totalmente visível para os profissionais de recursos humanos e de saúde e segurança no trabalho. Nós vamos abrir um manual absolutamente vital e mostrar a ferramenta, além de dar exemplos práticos de como aplicar, analisar e interpretar esses dados para agir de verdade. Para a gente entender a magnitude real do que estamos enfrentando aqui, basta olhar para esse dado histórico que fundamenta a nossa necessidade de ter ferramentas de medição precisas. Lá atrás, em 2005, a quarta pesquisa europeia sobre condições de trabalho já revelava que 1/5 dos trabalhadores da União Europeia há 15 acreditava, com todas as letras, que a sua saúde estava em risco por causa do estresse laboral. É uma escala impressionante, estamos falando de milhões de pessoas cujas condições diárias de trabalho afetam diretamente a sua biologia, as suas emoções e, claro, a economia global como um todo. Certo, então vamos mergulhar nisso. O nosso roteiro de hoje passa por 1. O problema é invisível. 2. Conheça a ferramenta COPSOC. 3. Protocolo de aplicação. 4. A análise semáforo. 5. Exemplos de interpretação de dados. E, por fim, 6. Da avaliação à prevenção. Vamos lá, ponto número 1. O problema invisível. Começando pela primeira etapa da nossa jornada. Afinal, o que exatamente constitui um risco psicossocial no ambiente de trabalho moderno? As fontes mostram que esses riscos são características inerentes à própria organização do trabalho, que acabam afetando a nossa saúde através de processos psicológicos e fisiológicos. Isso se manifesta no dia a dia como aquela sobrecarga horária pesada, a monotonia extrema, a falta de autonomia ou empowerment, aquela insegurança de perder o emprego a qualquer momento e, nos casos mais graves, o burnout. E o impacto não é só uma reclamação ali no bebedouro da empresa, não. É o funcionamento orgânico e emocional de uma pessoa que fica totalmente comprometido. Isso gera problemas de sono, um declínio cognitivo real e, na ponta corporativa da coisa, resulta em acidentes, absenteísmo e uma queda drástica na produtividade. É um ciclo super destrutivo. O que nos leva ao ponto 2. Conheça a ferramenta COPSOC. É exatamente para quebrar esse ciclo destrutivo que a adivinhação simplesmente não tem mais lugar na gestão moderna. A gente precisa de dados concretos. Precisamos de uma espécie de máquina de raio-x multidimensional para o local de trabalho. Apresentamos então o Copenhagen Psychosocial Questionnaire, carinhosamente conhecido como COPSOC. Esta é a versão validada e adaptada para Portugal, desenvolvida a partir do trabalho original lá da Dinamarca. O lance genial desse instrumento é a perspectiva multidimensional dele. Ele não mede apenas a exposição ao risco, tipo as altas exigências no trabalho, mas ele também mede os indicadores de efeito, ou seja, o impacto direto na saúde, a satisfação e os níveis de estresse. É sem dúvida um padrão ouro internacional. Mas na prática, como aplicar algo que é tão abrangente? Bom, o manual oferece 3 caminhos diferentes. A versão curta, com 40 perguntas, é ideal para locais menores, com menos de 30 funcionários, ou mesmo para uma autoavaliação rápida. A versão longa, que é um gigante com 128 perguntas, fica reservada para pesquisas científicas e acadêmicas mais profundas. Mas o grande destaque mesmo, aquele ponto de equilíbrio perfeito para os profissionais de saúde ocupacional, é a versão média. Com 87 perguntas, ela avalia os riscos, ajuda no planejamento e foca cirurgicamente naquelas dimensões psicossociais que têm uma evidência epidemiológica já comprovada de relação com a saúde. Agora, passando para o ponto 3, protocolo de aplicação. Ter a ferramenta certa na mão é só uma parte da equação. O manual é extremamente claro sobre o rigor necessário na hora de aplicar isso tudo. Existem regras que são simplesmente inegociáveis para que os resultados tenham alguma validade. A aplicação, por exemplo, nunca pode ser uma imposição vertical, de cima para baixo. Requer, antes de qualquer coisa, um acordo conjunto entre a direção da empresa e os representantes dos trabalhadores. Porque, vamos ser sinceros, sem a participação direta e confiante de quem realmente põe a mão na massa, os dados recolhidos vão ser completamente inúteis. O processo exige que as respostas sejam individuais, totalmente voluntárias e, o mais importante, anônimas. A confidencialidade é o pilar que sustenta a honestidade de cada resposta ali. Se não houver essa garantia de proteção, o nosso raio-x vai sair todo borrado e o diagnóstico vai ser uma falha total. Seguindo para o ponto 4, a análise semáforo.
Certo, vamos supor que o protocolo foi seguido com absoluta perfeição e os dados foram todos coletados. Como o pessoal de RH deve ler essa verdadeira montanha de informações gerada pela versão média? Vamos dar uma olhada na mecânica da ferramenta. Todos os itens do questionário são avaliados em uma escala Likert de 1 a 5 pontos, que vai desde nunca até sempre, ou de nada a extremamente. Mas tem um detalhe crucial. A interpretação de uma média alta requer muita atenção. Por exemplo, uma pontuação 4 na subescala de possibilidades de desenvolvimento indica uma situação super favorável, é algo ótimo. Porém, esse mesmo 4 na subescala de insegurança laboral aponta para um risco enorme à saúde. Então, o valor absoluto da nota só faz sentido quando a gente já atrela ele à natureza específica do que está sendo medido. Isso ilustra de forma brilhante o sistema de terciais, que é basicamente um modelo de semáforo para facilitar a comunicação desses dados complexos dentro da organização. A amplitude das notas é dividida em 3 partes iguais. É um sistema tricolor supervisual e imediato. O verde indica uma situação favorável, tá tudo bem. O amarelo representa uma situação intermediária que já exige atenção, é um sinal de alerta. E o vermelho, o vermelho é o alerta máximo, sinalizando um risco real e imediato para a saúde que exige intervenção urgente. O que nos leva ao ponto 5. Exemplos de interpretação de dados. Para entender o verdadeiro poder desse diagnóstico na prática, a gente precisa trazer toda essa teoria para o mundo real. O manual do COPSOC estabelece valores de referência que são baseados em uma amostra massiva de mais de 4.000 trabalhadores lá em Portugal. E uma das análises mais reveladoras que a ferramenta nos permite fazer é justamente a comparação demográfica. Quando a gente aplica o questionário em diferentes grupos, os dados trazem à tona disparidades que muitas vezes ficam ali escondidas, submersas na correria do dia a dia. Vamos dar uma olhada no contraste entre os perfis do sexo feminino e do sexo masculino. Olha só como os números de referência nacional desenham um quadro super claro. As trabalhadoras femininas reportam níveis significativamente mais altos em dimensões bem críticas. O nível de burnout entre as mulheres marca 2,89 contra 2,54 entre os homens. Nas exigências emocionais, o número chega a 3,61 para as mulheres, enquanto para os homens fica na casa dos 3,26. E o nível geral de estresse também é notavelmente superior. Essa capacidade de fatiar e segmentar os dados é o que permite que as organizações criem intervenções direcionadas de verdade, em vez de ficarem perdendo tempo com políticas genéricas que não atingem a raiz do problema de ninguém. Outra forma fantástica de interpretar a aplicação do COPSOC é cruzar os dados por setor profissional. Pensa bem, cada indústria possui a sua própria assinatura única de estresse, um perfil de risco super específico que, logicamente, demanda estratégias preventivas completamente diferentes. Agora, o que é realmente muito interessante de analisar nessa comparação aqui é a divergência maluca que existe entre os setores. Olhando ali para as forças policiais, existe um pico altíssimo no ritmo de trabalho, batendo a marca de 3,98. No entanto, a insegurança laboral é muito baixa, apenas 2,53. Ou seja, a estabilidade de manter o emprego é alta, mas a intensidade do dia a dia é simplesmente extrema. Fazendo um forte contraste com isso, os setores da educação e da saúde apresentam picos bem severos nas exigências emocionais, batendo 3,71 e 3,89. Diagnosticar corretamente significa entender de uma vez por todas que não dá para tratar o estresse de um professor numa sala de aula usando as mesmas ferramentas que a gente usaria para aliviar a carga de trabalho de um policial nas ruas. Finalmente, ponto 6. Da avaliação à prevenção. Chegamos à etapa final, e talvez a mais crucial de absolutamente toda essa metodologia. Analisar gráficos, calcular médias, identificar quem está no verde ou quem está no vermelho, tudo isso é apenas a fase preliminar do trabalho. A lei, e também o bom senso, exigem uma sequência lógica. A gente primeiro avalia para depois prevenir. O manual traz uma diretriz que é simplesmente lapidar, uma regra de ouro que nunca pode ser ignorada. O COPSOC não deve ser usado se não se pretende agir face aos resultados encontrados. Fazer essa avaliação gigantesca apenas para cumprir tabela com o sindicato ou para preencher um relatório bonito na gaveta, sem o compromisso real da liderança em implementar mudanças estruturais, é um exercício inútil. O grande objetivo da medição é a intervenção preventiva. Se os dados mostram evidências claras de falta de autonomia ou de sobrecarga de trabalho, a organização desse trabalho precisa mudar. É simples assim. Então fica um desafio claro após essa nossa jornada de conhecimento. Na realidade do dia a dia corporativo, depois de passar uma organização inteira pelo raio-x do COPSOC, o ambiente se encontra naquela zona verde saudável de desenvolvimento, no amarelo de alerta ou piscando no vermelho de risco total à saúde. E, muito mais importante do que isso, com esse diagnóstico tão poderoso em mãos, quais ações estruturais efetivas serão tomadas para transformar e proteger de verdade esse ambiente de trabalho? Pensem nisso.